Bom dia, quarta-feira. Hoje é dia 29, um dia depois do apagão que aconteceu na Península Ibérica, a.k.a. Portugal e Espanha. E eu queria contar um pouco para vocês sobre o que isso tem a ver com o meu doutorado, como que isso pode ser combatido, como que a gente pode pensar melhor nesses tipos de estruturas de redes elétricas, de redes de ferroviárias, qualquer tipo de rede de condução de informação, de transmissão e etc. Como a gente pode pensar nisso a priori para evitar com que novos apagões ou ataques ou etc. aconteçam. Se você não está vendo esse vídeo, né, na data que ele é programado e não lembra do que aconteceu, aconteceu ontem um apagão aqui em Portugal e na Espanha de cerca de 9 horas. Então, por volta das 11h30 aqui de Portugal, a luz acabou. A gente ainda tinha sinal de internet, a gente ainda tinha como avisar as pessoas que isso tinha acontecido, mas a gente não tinha nenhuma previsão de quando isso ia ser reestabelecido. Nós aqui em Portugal ficamos o dia inteiro, basicamente depois, né, que acabou a energia. Num certo momento também acabou a rede de celular, então a gente não tinha mais acesso à internet, a gente não tinha rádio, a gente não tinha nada. Em um certo momento a gente teve um acesso à internet e verificou que também poderia haver falta de abastecimento de água, então nesse momento a gente sentiu a necessidade de sair para comprar água, para comprar comida, porque realmente eles falaram que não tinha previsão de volta, e a gente ficou assim literalmente e figurativamente no escuro, sem saber informação de nada. E até agora a gente ainda não sabe as causas dessa situação. O que acontece é que houve uma falha na estrutura de conexões de transmissão de rede de energia entre Portugal e Espanha, e isso tem muito a ver com resiliência de redes complexas. O que é uma rede complexa? Uma rede complexa é uma estrutura onde a gente tem nós e links. Cada nó é ligado um ao outro por meio de links. E se ocorre uma falha nesse link, se a rede é bem estruturada, a energia conseguiria contornar essa falha e passar por outro nó. No entanto, o que aconteceu nesse caso do apagão aqui em Portugal foi que, por motivos financeiros, Portugal estava consumindo energia diretamente de Portugal e somente de Portugal da Espanha, perdão. Então, quando esse apagão aconteceu lá na Espanha, o nosso link de captação de energia foi completamente cortado e não havia por onde mais essa energia chegar por Portugal. Então, a gente ficou completamente sem acesso e sem conseguir ter esse tipo de retorno. Isso é uma falha simples de ser resolvida com o estudo de redes complexas. É só você procurar novos links para cobrir essas falhas e minimizar a consequência da falha, porque pode ser que aconteça uma falha ali perto da Espanha, mas que Portugal consiga, de uma maneira geral, se reestabelecer de uma maneira mais rápida se existem outros meios de ligação. E no caso não existia. Foi uma falha que ainda não se sabe exatamente as causas, nenhuma causa está descartada, segundo um representante lá da Espanha. Então, eles ainda estão investigando isso e eu acredito que no dia de ontem o mais importante era eles tentarem reestabelecer a energia, principalmente porque não se trata somente de uma família que está dentro de casa, que tem comida, que tem água, que tem toda a estrutura para permanecer ali por um tempinho, sem energia, sem conexão. Não se trata disso, isso é o de menos. O problema são hospitais, mercados, serviços essenciais que precisam de uma certa conexão e precisam de energia para manter pacientes vivos, para manter os sistemas minimamente correndo. Então, esse é o problema maior, assim, dessas situações de fragilidade que a gente tem hoje com sistemas de energia e sistemas de telecomunicações. A gente tem que o que aconteceu foi que um nó central lá na Espanha, que ligava com as outras torres de energia com Portugal, tudo foi abaixo, não tinha mais por onde correr e por onde captar essa informação.
O grande problema aqui foi todo esse caos, foi a resiliência da rede de energia de Portugal e também da Espanha. As redes robustas, elas têm múltiplos caminhos. Ou seja, se quebra um nó, no caso da Espanha, a gente poderia puxar energia, por exemplo, da França, de outros países vizinhos que também teriam alguma, né, flexibilidade para nos ajudar nesse momento de socorro. Se o link falha, os outros assumem, né? Os outros ao redor assumem, o que não aconteceu no dia de ontem e deve ser revisado isso tanto para a Península Ibérica quanto para todos os outros países aí que estão à mercê de um único link de conexão de energia elétrica ou conexão de telecomunicação, por exemplo. Então é como um GPS, né? Se a gente tem uma falha de caminho e você erra um caminho, depois de alguns segundos ele recalcula a rota e vai te indicar outro caminho, que não tinha uma rota alternativa ontem, e por isso que a gente ficou cerca de 9 horas sem informação. Essa metáfora do GPS é muito boa para comparar assim a estrutura da rede junto com o que poderia ter sido feito, como poderia ter sido melhor adaptado à situação de ontem. Mas e aí, qual que é a problemática disso e por que a gente tem que pensar nisso depois de um apagão? Imagine se isso acontecer com a internet, né? Então, a gente tem um ataque na internet, com um sistema de transporte. Tudo isso também é um sistema de rede complexa. Então, a gente precisa muito de pensar em caminhos alternativos para não ficar refém de um único link, um único nó na rede. Quando essas redes complexas, elas são bem projetadas, são bem estudadas, são utilizados bons conceitos de redes complexas, a gente minimiza esses riscos de falhas que vão assolar um país inteiro, né? Quando elas são mal projetadas, a gente fica no escuro. Isso na internet é muito mais simples de ser feito. A gente é uma rede super hiper conectada. Isso pode acontecer em qualquer tipo de sistema complexo que tá aí, né, para todos os lados. O Covid foi outro exemplo de sistema complexo que aconteceu, então o que a gente tentava fazer naquele caso era quebrar os links de transmissão. Então, nesse caso, a gente está criando alternativas, e para outros casos de doenças transmissíveis, a gente quer minimizar os itens de conexão com nós, ou seja, elementos, pessoas que estão infectadas. Então, para cada tipo de sistema, a gente também tem um tipo de estudo e um tipo de consequência, né? Ou a gente está querendo criar alternativas, criar novos links para os nós se conectarem mais, né? E evitar quebras, ou no caso, a gente está querendo cortar conexões com certos nós. Tudo. A gente tem o estudo de quem é o nó, como é que é a ligação, qual é a ligação. Esse é um nó que talvez ele pode estar infectado, quebra o link com ele também. Então, esse é um conceito diferente do que a gente está acostumado em modelar os dados, que são dados muito bem estruturados, então dados tabulares. Aqui a gente tem uma complexidade maior, por isso se chama rede complexa, mas que está muito inerente à sociedade em si, né? Às nossas relações, tanto físicas quanto sociais. E com isso eu trago a importância de ter estudos teóricos, né, que vão explorar um pouco dessas conexões pré-aplicação física, né? Pré-aplicação ali na estrutura física de como que vai ser construída as redes, quais são os impactos, quais são os padrões, onde está quebrando, quais são os nós mais importantes. Tudo isso a gente estuda nesse contexto de redes complexas. A gente está muito frágil em frente a todo esse sistema, né? E claramente o sistema de Portugal precisa ser revisto, porque é um sistema claramente frágil, que qualquer ataque, qualquer coisa que aconteça, a gente quebra. Por busca de redes mais estáveis, eu convido vocês a entender um pouco mais, ou pesquisar um pouco mais e refletir um pouco mais sobre essas estruturas mais complexas que a gente tem, que também são modelos importantes de serem estudados. E fiquei muito feliz até de. Não fiquei feliz. Nada a ver isso. Não fiquei feliz, não. Mas foi muito importante para mim ver que as redes complexas, que foi algo que eu estudei no meu doutorado, fazem tanta diferença na nossa vida prática
e que é tão simples, na verdade, a gente pensar nesses tipos de estruturas, mas eu entendo que há muita burocracia, há questões financeiras que às vezes inviabilizam essa resiliência da rede, mas hoje foi ontem, né, foi uma amostra do que pode acontecer se a gente não tem esse tipo de cuidado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho de doutorado e como a gente precisa pensar, e agora toda vez que a gente falar de redes elétricas, redes de internet, redes sociais, doença e transmissão, eu quero que vocês tenham essa imagem aqui na cabeça, tá bom? E como a gente precisa pensar em alternativas, igual o GPS faz isso pra gente muito bem. Tchau, tchau, até quarta-feira. Comenta aqui no vídeo, se inscreve e compartilha com algum amigo que também precisa ficar sabendo sobre o apagão e sobre como isso se sucedeu, né, na teoria e na prática e como isso pode ser repensado.